porque nós estamos no Sermão da Montanha, o sermão de Jesus. Jesus pregou um sermão maravilhoso, e se você quer ouvir Jesus falar, é só ir lá no Novo Testamento, mas especialmente nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Ali está o grande sermão da montanha, os ensinamentos do Senhor Jesus. E nós estamos já no finalzinho desse sermão. Estamos aqui já no capítulo 7, que é o último capítulo do Sermão da Montanha. E aí nós vamos trazer hoje dois assuntos que Jesus traz aqui no sermão, ensinando, explicando para a igreja, para os discípulos e para nós também. E os dois assuntos que ele traz a partir do capítulo, no capítulo 7, a partir do versículo 13 até o 23. Ele fala sobre os dois caminhos, e aí na minha Bíblia fala sobre os dois únicos caminhos. Dois únicos, é importante chamar atenção para isso. Só existem dois caminhos. E aí aqui o título fala isso, dois caminhos, no versículo 13 e o 14. E aí ele continua nos versículos 15 até o 23, falando sobre a árvore e o fruto. A árvore e o fruto. Carminha está aí na sala, e Mara também. Carminha sabe que nós cuidamos muito de árvore a vida inteira, na roça, no interior. Então, modéstia à parte, a gente entende um pouco de planta, né? Não somos botânicos profissionais, mas sabemos um pouco de plantas. E é impossível você tirar jaca no pé de manga. O pé de manga vai dar manga, o pé de jaca vai dar jaca, e assim por diante. E é isso que Jesus fala aqui, a gente vai ouvir. Então vamos lá, vamos dar uma lida aqui no texto? O versículo 13 ao versículo 23. Vamos lá? Mateus 7, 13 a 23. Lemos assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, apenas uns poucos entram esse caminho. Ok? Versículo 14. Então, aí ele está falando sobre a porta estreita e o caminho também estreito, e a porta larga e o caminho também largo. Né? E aí ele continua no versículo 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível, é uma pergunta, é possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Verso 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos de mim, ou da minha presença, vós que praticais o mal ou a iniquidade. Então está aí, meus irmãos,
os ensinos de Jesus, o sermão da montanha. Jesus aqui está falando para os discípulos, não é? Aqueles que entendiam de fato o que ele estava querendo dizer, e é como que assim ele chama a atenção no finalzinho do seu discurso, aqui já está no final do discurso, para essas questões extremamente sérias. Nós caminhamos aqui durante os estudos no sermão, nós estamos aí talvez no 6º ou 7º estudo aqui, e aí nós vimos como Jesus vem falando ali sobre a questão da lei, da graça. Ele fala sobre faz essa comparação, mas como a graça vem atenuando as questões difíceis da lei, tá? E aí Jesus vem falando sobre isso o tempo inteiro, e aqui ele traz esse assunto, meus irmãos, que é extremamente atual. Você não precisa ir para a Bíblia apenas para constatar que o que Jesus está falando aqui é uma realidade também nos nossos dias. Já existia lá e existe hoje aqui. Então, por exemplo, ele fala sobre as 2 portas e, consequentemente, 2 caminhos, ou seja, cada porta dessa ela vai dar acesso a um caminho. Então, tem a porta estreita, que vai dar acesso a um caminho também estreito, e a porta larga, que vai dar acesso, evidentemente, a um caminho também largo. E é claro, meus irmãos, que o caminho largo não precisa a gente explicar tanto. Já dá para entender que é aquele caminho do menor esforço, aquele caminho onde tudo é permitido, aquele caminho onde não há restrições, onde não há regras. Nós estamos vivendo aí a pandemia, a gente pode tirar até alguns exemplos daqui, da questão da pandemia. Então, o que é que a gente gosta de fazer? Chegar em casa, se jogar no sofá com a mesma roupa, pegar o sapato, a bolsa, ou a pá, jogar em qualquer lugar e ficar lá no sofá e tal, depois pensar em banho, se é que vai vir, entendeu? Coisas assim, a gente não gosta muito de regras, de disciplina, essas coisas, de lavar a mão, de higienizar com álcool gel, de usar a máscara, não é? De lavar tudo quando a gente chega em casa, colocar na geladeira tudo limpinho, ensacar as coisas. Nós estamos nos readaptando a uma realidade, estamos fazendo esse novo modelo de vida, né? Uma ressignificação das nossas práticas diárias. Então, a palavra é essa, e nós estamos ressignificando tudo. Então, essa pandemia está trazendo para nós alguma coisa, apesar dos pesares, das coisas terríveis que têm acontecido, da dor que tem existido, mas ela está trazendo também uma reeducação interessante para as pessoas, coisas que não precisava a gente passar por isso para viver, não é verdade? Então, porque esse caminho é um caminho mais estreito. A vida, ela tem esse caminho mais estreito. E a Bíblia está falando aqui que o caminho que nos conduz a Deus é um caminho estreito. É um caminho onde vai haver um maior esforço. É um caminho onde você não vai poder levar muita bagagem. Sabe aquelas bagagens todas que a gente vai carregando no dia a dia, vai acumulando nas nossas vidas, que às vezes não tem serventia nenhuma. Então, o caminho estreito ele vai exigir que nos desfaçamos, nos apeguemos de algumas coisas, porque não tem muito espaço no caminho, na porta para passar. E aí Jesus está falando que esse caminho evidentemente o caminho em que não tem muita gente. Não é o caminho estreito, a porta estreita, ela não tem, a Bíblia diz que são poucos os que encontram esse caminho. O caminho largo é o caminho das multidões, o caminho das massas. Quando eu vejo isso aqui, eu me lembro sempre do carnaval, né? Aquele montão de gente, aquela enxurrada de pessoas. Esse caminho é um caminho largo, porque pode tudo, tudo é permitido. Então é isso que Jesus está falando, irmão, sobre o caminho largo, da porta larga, caminho estreito, que é o caminho justamente da disciplina, da orientação, das coisas certas, né? Daquelas coisas que, evidentemente, a gente não tem tanto prazer, mas que é efetivamente necessário. Então, esses são os 2 caminhos que ele está falando. Aí depois ele fala sobre a árvore, né?
a árvore boa e a árvore que produz frutos ruins. E aí Jesus faz uma pergunta aqui interessante, que é isso que a gente queria trazer para a nossa meditação. Ele fala, é possível você tirar, vamos ver aqui para eu não falar errado, é possível, ele diz aqui, ó, pelos seus frutos conhecereis. É possível alguém colher uvas em um espinheiro? Uvas no espinheiro? E aí ele fala mais aqui. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas árvore ruim dá frutos ruins. E aí eu estava falando sobre a questão lá do interior. Existem muitas mangueiras. Você quando vai numa chácara, numa fazenda, principalmente no litoral aí, você vai ver que existem muitas mangueiras. E lá, meu pai também, a gente tinha muitas mangueiras, ainda tem muitas mangueiras. E existem vários tipos de manga. Não é só uma, né? A manga espada é a mais comum, mas existe a manga rosa, a come, e tantas outras mangas, né? Vários tipos de manga. Existem mangas que são extremamente doces. A manga espada, por exemplo. Então você não vai encontrar na mangueira que tem a manga espada uma manga azeda, a menos que esteja ruim, estragou, caiu antes da hora, amadureceu antes da hora, enfim. Mas naturalmente a regra é mangas extremamente doces. Já existiam outras mangueiras lá que a manga é muito azeda. Extremamente azeda, assim como o caju. Existem aqueles cajus que são doces, e existem cajus que são intragáveis, né? Aquela coisa ruim mesmo, azedo. Só que quando você olha o cajueiro, você não vai saber qual é o cajueiro bom e qual é o cajueiro ruim. Quando você olha a mangueira, você não vai saber que mangueira é boa ou mangueira é ruim, porque todas têm a mesma folha. Ou seja, a característica externa é a mesma. E você só vai saber que manga é essa quando você pega a manga e você degusta. Aí você vai ver se a manga é doce ou ruim. Mas só quando você experimenta o fruto. E Jesus está falando que assim também acontece com o ser humano. Existem pessoas que você olha assim, aparentemente são pessoas extremamente doces, pessoas extremamente amáveis. Mas quando você vai conviver, você percebe que não é aquilo. E o contrário também é verdade. Pessoas que você olha assim e fala assim, não fui com a cara dessa pessoa. E tal, não me identifiquei. Não houve uma identidade de valores entre eu e ela. Mas quando você vai conviver com essa pessoa, você percebe que todo aquele estigma é quebrado e que não é nada daquilo. Essa pessoa é uma pessoa maravilhosa. Eu já falei até isso lá na igreja, né? Quando eu entrei na Mesbla Veículos, a extinta Mesbla, tem gente aqui que nem sabe do que eu estou falando, porque não conheceu a Mesbla. Mas quando eu trabalhei na Mesbla Veículos, quando eu entrei lá, tinha uns 3, 4 dias, a primeira semana, aí eu saí para testar um carro com um mecânico, e aí ele falou para mim, tá vendo fulano, que era o chefe da oficina, cuidado com ele, que aquele camarada ali é falso pra caramba. Então, fica ligado aí, porque não vai na dele, não. Fica aí, porque ele é uma pessoa, não é aquilo que você está vendo. E aí, irmão, já cria aquele bloqueio, você já cria uma resistência com a pessoa, a imagem daquela pessoa ficou comprometida, ficou prejudicada no meu coração, na minha mente. Eu só olhava para ele desconfiado. Mas aí eu trabalhei na mesma 5 anos. E sabe, irmãos, aquele senhor, ele passou a ser o meu maior amigo, uma pessoa extremamente cordial, parceiro, me ensinou muita coisa, me orientou, um coração maravilhoso. Eu falei, puxa vida. E aí eu concluí, irmã Léa, a senhora que é psicóloga, que nem sempre a primeira impressão é a que fica, não é? Às vezes esse ditado não é verdadeiro, 100%. Nem sempre às vezes a primeira impressão demora de sair, mas não é a que fica. Porque mudou completamente o meu conceito em relação àquela pessoa. Por quê? Porque eu comecei a ver os frutos dela. Então é quando você vê os frutos, é que você identifica a árvore. Então,
conselho que Jesus dá aqui é: cuidado, gente, não seja precipitado no seu julgamento com as pessoas ou com as coisas, porque cometemos sempre aquele grande erro de julgar pela aparência. Então, Tiago fala, eu também quero ler aqui Tiago, para acompanhar o raciocínio de Jesus. Tiago estava nessa mesma linha de raciocínio, e Tiago fala algo muito interessante aqui no seu livro, lá no capítulo 3, Tiago 3, 10 a 12. Olha o que Tiago diz aqui. Tiago 10, ou melhor, Tiago 3, versos 10 a 12. Diz assim, ó: da mesma boca, veja bem, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Olha aqui que ele está dizendo. Versículo 11. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Pode a mesma fonte, vinda de uma mesma origem, de uma mesma nascente, jorrar água potável, ou seja, água boa, e água salobre? Ele pergunta. Aí ele fala no versículo 12: ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira produza figos? Ele faz essa pergunta. E aí ele conclui: assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. O que é que Tiago está dizendo aqui? Ele está concordando plenamente com o que Jesus está falando no Sermão da Montanha. Ele está dizendo, primeiro ele faz uma pergunta, depois uma afirmação. Ele fala: não é possível que uma fonte de água doce jorre água salobre. Por quê? Porque a origem daquela fonte, aquele nascedouro ali, ele nunca vai mudar a sua natureza. Ele vai ser sempre aquela mesma natureza. Uma mangueira, como eu falei, dando o exemplo da manga, uma mangueira de manga espada, de manga doce, ela vai crescer, vai ficar ali. Ela normalmente é uma planta que dura muito, pode ser até centenária. Ela até morrer, ela vai dar manga doce, nunca vai mudar a sua origem, porque ela é aquilo ali. Então, o que eu concluo com isso? O que a gente conclui com isso? Que o mal, ele vai ser sempre mal. Ou seja, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele jamais será bom. Satanás jamais será bom. E Deus jamais será mal. Alguns anos, na década de 80, início de 90, apareceu muito aí as figuras da nova era, o pessoal falando muito sobre isso. E a bandeira do Japão, ela tem o Yang. Tem duas figuras, né, em posições invertidas. E naquela bandeira, eu não vejo isso na bandeira original do Japão, tá, gente? Não vejo. Mas pegaram aquela bandeira e colocaram 2 pontos no Yang. Não é? Tem uma parte preta do Yang, eles colocaram um ponto branco, e na parte branca colocaram um ponto preto. E pessoal aí da nova era e tal, e algumas pessoas estavam falando sobre isso, que ali a moral da história é que Deus não era 100% bom e que Satanás não era 100% ruim. É o que dizia aquela imagem. E aí depois isso passou, nunca mais nem ouvi falar nisso. Mas se a ideia era essa, é uma ideia extremamente equivocada, extremamente errônea, extremamente lamentável, porque Deus nunca terá nenhum ponto ruim, e nem o diabo terá nada de bom, ele será sempre mau. A questão está muitas vezes nos nossos conceitos. Qual é o meu conceito de bom? Qual é o meu conceito de amor, por exemplo? Ah, mas Deus é amor, por que Deus permite que aconteça isso? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Eu estava ouvindo hoje o Rodrigo Silva, e o professor Rodrigo Silva falava sobre amor. Eu achei muito interessante aquilo. E ele citava um exemplo que ele ouviu
em uma história muito bonita, aquela história, né, que em uma determinada cidade, não me lembro onde foi, se foi do Brasil ou não, um senhor, filho dele se envolveu com uma série de crimes, situações lá e tal. Mas a família dele é uma família maravilhosa, o pai, a mãe e tal. E aquele rapaz foi preso, cometeu um crime muito grave, ele foi preso e estava ali condenado, aliás, não foi no Brasil, é pena de morte lá, não foi no Brasil. Então ele estava condenado à morte. Certamente em algum estado dos Estados Unidos, onde tem pena de morte. E então, algumas pessoas fizeram um abaixo-assinado para o governador daquela cidade, pedindo que o governador perdoasse, que o governador tem a prerrogativa de condenar a pessoa, não, e que absolvesse aquele rapaz, e falou sobre a história dele, sobre a infância e tal, aquela situação toda, e o governador acabou se sensibilizando com a história, e falou assim, tá, eu vou absolver esse rapaz. Mas primeiro eu quero conhecer ele. Então, se disfarçou, né? Vestiu um paletó, botou uma gravata, um paletó escuro, uma gravata, pegou uma Bíblia e foi até o presídio. E colocou dentro da Bíblia a carta de perdão. Então a ideia era entregar a Bíblia para aquele rapaz, quando ele abrisse a Bíblia, ele veria ali a carta de perdão. E aí o governador saiu com a equipe dele e foi. Quando chegou lá no presídio, entrou, e quando se aproximou daquele rapaz, aquele rapaz começou a praguejar, cuspiu no governador, porque ele achava que era um crente, era um pastor ou alguém parecido. Não reconheceu o governador. Não, o governador. E aí, não quero lhe ouvir e tal, saia daqui, cuspiu no governador, vai embora, não quero te ouvir não, tal. Fez aquela situação, apesar da insistência do governador, ele continuava rejeitando. O governador, então, com a Bíblia na mão, saiu da prisão e foi embora. E o processo continuou. E chegou um rapaz, um colega de cadeia, de prisão, um prisioneiro, disse, mas rapaz, você é louco. Você é louco, você é burro demais, rapaz, você não sabe o que você fez. O que eu fiz? Rapaz, aquele homem não era um pastor, nem um crente, aquele homem era o governador, rapaz. E sabe que aquele rapaz, o que o governador estava trazendo aqui? A tua carta de perdão. E tu jogou fora, tu cuspiu no homem, rapaz, tu xingou o homem, rapaz. E começou a... E aquele rapaz, então, naquele momento a ficha caiu. E ele começou a trazer realmente a memória que o ser humano é. E o que ele realmente é. Tipo Paulo, né? Miserável homem que sou. E aí ele foi condenado. Foi condenado e chegou o dia da execução. E no dia da execução, o condenado tem direito a falar o que quiser. E aí deram a oportunidade a ele, você quer falar alguma coisa? Ele falou, eu quero falar. Ele disse, eu quero falar principalmente para os mais jovens. Eu estou sendo condenado hoje. Mas eu não estou sendo condenado pelos crimes que eu cometi. Eu estou sendo condenado pelo perdão que eu recusei. Meus irmãos, essa é a realidade do mundo hoje. Quando Jesus diz aqui, olha, pelos frutos conhecereis a árvore. E aí, Tiago fala também. E o salmista, no Salmo 24, depois você lê, não precisa ler agora, mas depois você lê no Salmo 24. No Salmo 24, o salmista diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Sabe o que é o monte do Senhor? O monte do Senhor é Sião, é Jerusalém. Ele estava falando do templo. Ele falou, quem subirá ao templo para adorar? Quem subirá ao monte do Senhor para celebrar, para servir? E ele fala, aquele que é limpo de mão e puro de coração.
E sabe o que estava pensando nesse texto, quando estava lendo, inclusive hoje à tarde? Para que você seja limpo de mão, você precisa ser puro de coração. E quem purifica o teu coração é o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é perfeito, porque Ele não tem nenhum ponto negativo, porque Ele não tem nada de negro nele. E aí eu volto a falar sobre o conceito de amor que a gente tem. Porque quando eu penso em amor, eu penso em um Deus paizão, amoroso, que não deixa ninguém sofrer. E até o Rodrigo Silva fala sobre o conceito de amor perguntando: o seu conceito de amor é o seu filho cometer um monte de loucuras e ir preso e você... Olá, irmãos. Podem me ouvir? Tivemos um problema aqui com a internet, acabou caindo, mas estamos de volta. Perdão aí, irmãos, pela situação. Mas faz parte da tecnologia. Então, amados, é o que eu estava falando, queria concluir sobre esse nosso conceito, né, a nossa visão, muitas vezes de amor, extremamente equivocada, mas então Jesus está falando sobre essa realidade. No final aí do texto, os versículos 21 ao 23, Jesus Cristo é um pouco mais duro, né, quando ele diz assim: nem todo aquele que me diz, ou que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha que coisa. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres. Então eu lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos de mim, ou da minha presença, vós que praticais iniquidade. Então, meus irmãos, aqui Jesus está falando justamente daqueles que são verdadeiras testemunhas, verdadeiros servos, e os falsos, né? Os falsos profetas. O texto aí fala sobre falsos profetas. O versículo 15, acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas o seu íntimo são como lobos devoradores. Aí ele vai falar sobre a árvore, né? Então é importante, concluindo, que analisemos tudo que vemos, né? Nem tudo aquilo que parece ser, efetivamente é, né? Nós estamos vivendo aí a realidade, a gente sempre fala sempre sobre isso, já é até chato falar sobre fake news, né? É a palavra que mais se ouve no mundo, mas o falso, ele parece muito com o verdadeiro. É uma dificuldade muito grande. Eu me lembro que agora, no período de carnaval, uma funcionária da rede de supermercados, esse Hiperideal, aqui da Barra, ela recebeu uma quantia imensa de notas de R$100 falsas. E aquela moça estava com a mão na cabeça, porque a gerência dela estava cobrando dela aquilo, porque ela não fez a verificação correta. Que às vezes é muito difícil você identificar ou separar o falso do verdadeiro. E, infelizmente, isso acontece também no meio cristão, pessoas que se vestem de ovelhas, mas que são verdadeiros lobos. É o que Jesus está falando, não somos nós que estamos falando. Ele diz: verdadeiros lobos vestidos em pele de ovelhas. Mas é o fruto que vai identificar efetivamente quem é ovelha e quem é lobo. Jesus tem a identificação de prima, mas nós não. Mas o fruto é que vai realmente identificar. E aí ele diz, né, nem todo que me diz Senhor, Senhor, porque às vezes você fala: mas já ouvi alguém dizer assim: se fala em Deus, eu vou, eu gosto. Todo mundo que fala em Deus, né? Cuidado, viu, gente? Nem todo mundo que fala em Deus, de fato, é dele, né? E Deus nos ajude, que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê sabedoria para identificar, né, quem é de Deus e quem não é, e nós façamos essa autoavaliação, essa autocrítica, para
de fato, sabermos se estamos dentro dessa realidade que Tiago diz, né? Fonte de água doce não pode jorrar água amarga. Uma boca que abençoa não pode amaldiçoar, né? Uma boca que fala e adora a Deus não pode dar palavrões, né? Mãos que se levantam para adorar não podem tocar naquilo que não lhe pertence, por exemplo, e assim por diante, né? E eu vi, para concluir agora realmente, eu vi hoje à tarde, estava ouvindo uma irmã, ela dando um testemunho na internet, e ela falava sobre a transformação na vida dela. Ela era uma pessoa envolvida com alcoolismo, e era viciada também em músicas. Tudo que era música que não prestava, ela gostava. Tudo que não prestava. E hoje tem de sobra, né? As músicas, os repertórios hoje tem a dó, não é? Coisa terrível. E ela falava isso. E ela se converteu, entregou a vida dela a Jesus. E aí, automaticamente, ela parou de beber, né? Não bebia mais, e deixou de ir às baladas e tal. Mas a tal da música era um problema, porque ela estava ouvindo o tempo todo. Ela passava na rua, via aquele pagode, aquele negócio terrível que ela gostava, e aí ficava na mente dela, ela não conseguia, ia deitar, e aquela música lá, o cantor, e ela não... Era uma luta, uma batalha muito grande. E ela começou a buscar Deus, e ela falava, Senhor, tira isso de mim, em nome de Jesus. E ela começava a orar, e aí começava a cantar louvores a Deus, porque a Bíblia assim... Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E ela começava a adorar, e começou a aprender muitos louvores, e cantar. E, meus irmãos, hoje ela tem ouvidos completamente fechados para tudo que não é de Deus. Ela adora o Senhor com alegria no coração. As músicas mundanas já não fazem mais parte da vida e nem mais incomodam. Sabe, meus irmãos, Deus nos liberta. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de tudo aquilo que não serve. E aí ela passou a ser uma fonte de água doce, jorrando água doce, uma árvore boa, dando bons frutos e caminhando com Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe, amados. Vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito, está fazendo e continuará a fazer, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito, por tua obra em nossas vidas, por este culto a ti, por essa noite, por cada irmão que participa, que está aqui na sala online, por aqueles que não puderam estar também, nós te pedimos a tua bênção. Obrigado pela vitória de Rebeca, essa conquista, Senhor, na sua vida profissional. Queremos também, Senhor, te agradecer, porque Larinha completa hoje mais um ano de vida, e o Senhor abençoe essa criança, que ela cresça para o teu reino, abençoa Jesus e Andréa, também na formação de sua filha. Obrigado a Deus por cada irmão que aqui, ó Deus, também participa do nosso culto. Pedimos a sua bênção sobre a casa, sobre o lar, sobre a vida de todos aqui, sobre a vida de Carmen, de Maiara, sobre Ednei, sobre todos os irmãos que estão aqui no culto hoje. Agradecemos o Senhor e pedimos que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Aleluia.